Amém. O título da mensagem é esse aí que o Cambé acabou de colocar. O reino dentro de vós. Ou o reino em vós. Ou o reino no meio de vós. Ou o reino é chegado entre vós. O título da mensagem é esse. E eu cheguei à conclusão, lendo esse livro aqui, de um amado irmão chamado Donald Kraybill. E o título do livro é O Reino de Ponta Cabeça. E esse irmão é um professor de uma universidade religiosa. E ele escreveu esse livro em função de que um dia, ele, numa aula, um dos seus alunos estava lendo um trecho da Bíblia ali em Lucas. E Lucas é cheio dessas nuances. E esse aluno, que no meio da leitura, parou e falou: minha nossa, parece que tudo está de ponta cabeça. Ou tudo invertido. E aí esse professor teve essa brilhante ideia de escrever esse livro, O Reino de Ponta Cabeça. Ou o reino de cabeça para baixo, ou o reino invertido, alguma coisa assim. E o nosso compartilhar hoje é basicamente seguindo o preletor anterior, que é o reverendo Suzuki, também falou sobre o reino. E nós temos o auxílio dessa mensagem do Hernandes e desse livro. E aí eu fiquei, durante a semana, meditando, falei, poxa, o que eu vou compartilhar com os irmãos? Que assunto que eu vou trazer para os irmãos? E às vezes eu dou minhas escapadas, vou para lá e busco títulos que fogem do nosso dia a dia, das nossas mensagens. E aí fiquei meditando, falei, acho que é isso mesmo que eu vou compartilhar. E eu espero que os irmãos não se escandalizam com o que eu vou compartilhar aqui. E aí fiquei pensando sobre o reino, né? Quantas vezes no passado eu ouvi as pessoas falando assim, puxa, quando nós formos para o céu, no reino, vai estar manifestado o reino de Deus, e lá vai ter ruas de ouro, bancos de ouro, e nós vamos ver lá meu pai ou minha mãe que já estão lá, para nos receber, sentado nesses bancos de ouro. Falei, caramba, que maravilha seria se realmente for assim, né? E pode ser que quando na manifestação do reino, seja assim. E eu fiquei pensando, falei, puxa, será que eu tenho essa visão do que é o reino? E lendo o Evangelho de Lucas, a gente vê, por palavras do Senhor, algumas coisas. O reino dentro de vós. O reino é chegado entre vós. O reino está no meio. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina para nós clamarmos assim, e venha o teu reino, para nós, no meio de nós e em nós. E eu fiquei pensando, falei, puxa, será que se pedir para eu, para o Valquírio ou o Cambé que é mais polêmico, escolher 20 pessoas para levarem para o reino? Já pensou? Eu vou escolher as minhas 20 pessoas, e cada um de vocês vai escolher as 20 pessoas de vocês. E aí, de repente, é possível que nós vamos escolher pessoas que, segundo o coração de Deus, não é para estar no reino. E às vezes nós vamos deixar para trás alguém que merece estar na manifestação do reino, e nós deixamos para trás. Então veja só, as nossas escolhas não são as escolhas de Deus, e graças a Deus que assim seja, porque senão nossas preferências são terríveis. Gostaria de convidar os irmãos para ler essa passagem aí que está em Lucas 17, praticamente o mesmo versículo que o Suzuki compartilhou semana passada. Versículo 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mais uma passagem está em Romanos 14,
Paulo está dizendo assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o que é o reino para nós hoje? O reino é relacional. Jesus se relacionou com os seus, falando do reino, porque o reino é relacional. O que é exatamente o reino? Jesus não retrata o reino à margem da sociedade. E nós vamos pensar aqui que Jesus estava falando esse assunto do reino dentro de vós, o reino chegou, o reino é vindo, o reino está aqui. Imagina ele falando isso para Palestina velha, com todo aquele conflito de política, economia, disputas e tudo mais. E não é diferente de hoje. E Jesus falando isso para aquela Palestina. E o reino as ações do reino acontecem no mundo, no meio da sociedade, no meio de vós. E o reino está dentro de vós. O povo do reino não é de sectários, protestando na grande sociedade apenas para serem diferentes. Nós vamos sair por aí gritando, a partir de hoje é assim, é assado, vai ser assim. Não, o reino está aí, está dentro de cada um de nós, está no nosso coração. Os valores do reino são arraigados em profundo amor e na eterna graça de Deus. Por isso que o reino está dentro de vós. Os padrões do reino originam-se no amor de Deus. A ética do reino sugere como devemos ordenar nossas vidas e transformar nossas vidas hoje. Lembra lá no começo de Gênesis, que fala assim, o pecado está rodeando, está à porta, está insistindo, mas cumpre a ti dominar isso. Então o reino está aqui, está dentro de cada um de nós. E nós devemos externar isso no nosso dia a dia, as características do reino segundo o coração do nosso Senhor. O reino envolve, em primazia, as intenções de Deus, a autoridade e o poder de seu governo. O reino não é parado, ele não é estático, ele é dinâmico, sempre vindo, se espalhando e crescendo. Nós não temos na nossa memória assim, um cenário do reino. Ele é relacional, ele é funcional, ele é dinâmico, ele não é estático, ele não é parado, ele não está dentro de cada um de nós e cabe a cada um de nós externar isso. O reino não se aponta para um lugar físico, uma nação, uma raça, mas para as atividades do governo de Deus. E a palavra diz que o reino não é um reino no céu, mas um reino do céu. Por isso que a oração do Pai Nosso fala que venha o teu reino no meio de nós e manifesta-se entre nós, e nós devemos externar essas características do reino. O reino aparece onde quer que homens e mulheres submetem as suas vidas à vontade de Deus, onde servimos a Ele. Nós entramos no reino ou deixamos? Nós entramos no reino ou deixamos essas coisas passar? Nós manifestamos essa palavra do Senhor, que fala que o reino está dentro de nós. Essa semana eu vi uma frase do Nicodemos que ele diz assim, ninguém nasce ateu. A pessoa desenvolve ser ateu depois que ele tem uma certa noção da vida e ele começa a praticar essas coisas. Mas as coisas do reino estão dentro de cada um de nós. Palavras do Senhor. E quando ele chegou, ele falou, o reino é chegado. O reino veio, o reino está no nosso meio. Juramos nossa fidelidade a Ele ou viramos as costas para Ele? Agimos ou não como filhos do reino? O reino se torna real quando Deus governa no nosso coração. Como que é um hino que nós cantamos aí agora há pouco? Cristo vive em mim. E o Besbate falou, e o Valquir falou, puxa, parece que eu não sinto isso no meu dia a dia. Mas por outro lado eu tenho a certeza que Cristo vive em mim.
E nós temos que ter essa certeza de que essas coisas do reino estão dentro de nós. Cabe a nós desenvolver isso ou não. Agimos ou não como filhos do reino. O reino se torna real quando Deus governa no nosso coração. E com que se parece o reino de Deus? Jesus de Nazaré revelou os segredos de Deus quando ele esteve no nosso meio, dizendo: o reino é chegado, porque ele era a palavra definitiva de Deus. Com eloquência e clareza inegáveis, Deus falou através da pessoa de Jesus Cristo. Através da pessoa e do ministério de Jesus Cristo, Deus falou em uma linguagem universal, que toda nação, cultura, raça poderia entender. Ele não falou exclusivamente para a Palestina, para Jerusalém, para Israel, para as regiões ali, mas todo lugar nessa terra compreende o que ele disse, ou tem noção do que ele disse. Falou em uma linguagem universal. E um exemplo disso é os seus sermões, Sermão da Montanha, o Sermão do Vale e tantos sermões. Mateus 5, verso 3, assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Mateus 6, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Senhor nos ensinou, a oração do venha o teu reino, e esteja entre nós, e habita dentro de cada coração. O reino invertido, segundo esse irmão que escreveu esse livro, o reino de ponta cabeça. E o reino está cheio de surpresas. E aí você vai entender palavras de Jesus dizendo assim: os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. E os que se acham que são primeiros serão os últimos. Vai entender essas palavras do nosso Senhor. Por isso que o aluno estava lendo a palavra, puxa, parece que está tudo invertido, está de ponta cabeça. Vai entender aqueles que têm, mas não têm nada. Os bonzinhos acabam sendo os vilões. Os que acham que serão recompensados serão corrigidos. Aqueles que pensam que estão a caminho do céu acabam no inferno. Você lembra de que Jesus fala assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, mas em teu nome fizemos isso, coisa tal. E eram homens e pessoas que tinham dons dados por Deus, e dons dados por Deus são irrevogáveis. Ele não dá por arrependimento e tira. Mas quando fazem essas coisas que não é para Deus, Jesus não reconhece aquilo que não é para Ele. Jesus inverte as nossas expectativas com relação ao reino. Os menores serão maiores. Os imorais recebem perdão e bênção. Adultos se tornam crianças. Aquele que se tornar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Os religiosos perdem o banquete celestial. O rei do reino nos surpreende a todo tempo com essas palavras. O reino dentro de vós. Jesus era um profeta judeu que viveu na Palestina. Ele pregava as boas novas do reino. Ele recebia os desprezados, comia com pecadores. Ele pregava amor aos inimigos. Criticava a prática religiosa e dominante da época. Era uma grande ameaça para os líderes judeus e para os governantes romanos. Foi torturado e pregado na cruz por causa dessas coisas. A classe religiosa e política dominante na época não aceitou esse reino que ele trouxe para nós. E agora para você refletir, tá, irmão? Para refletir, tá? Isso os irmãos considerem, por favor. Lucas 9, verso 27 diz assim: ele falando: verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vou repetir esse versículo.
Palavras do Senhor. Alguns dos que aqui se encontram, está falando para os seus discípulos, para os seus próximos, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Para você refletir, irmão, vou repetir. Será que Jesus esperava a consumação final do reino durante sua própria vida? É uma pergunta. Será que eles entenderam? Vocês estão aqui e vocês não vão passar pela morte porque o reino vai se manifestar. E a crise política e tudo mais, econômica na região, e eles esperavam um salvador da pátria. E está ali. E Jesus diz isso para eles. Será que sugere que Jesus esperava o reino viesse logo? Será que os discípulos iam ver a transfiguração, a ascensão, a expansão do Evangelho e até a sua segunda vinda? Um exemplo disso está em Lucas 10. O reino de Deus está próximo de vocês. Lucas 11 diz assim: então chegou a vocês o reino de Deus. E trazendo para uma visão dispensacionalista hoje, sendo que Israel rejeitou a oferta do reino na sua primeira vinda, a vinda de Cristo, essa desfeita obrigou Deus, o Pai, a adiar a chegada do reino até o retorno de Cristo numa sua segunda vinda? É uma pergunta novamente para cada um de nós refletir. E o que é o reino? Qual é o conceito do reino? O irmão compartilhou semana passada as características do reino. O que é o reino? Lucas capítulo 1, verso 53 diz assim: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Característica do reino, conceito do reino. E isso é o reino segundo o coração do rei deste reino. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Nas características do reino, Jesus inverte as coisas novamente. Os humildes são exaltados. Tem uma moça que trabalhava comigo e hoje ela está em outro banco. E ela sofria muito, era muito perseguida ali no nosso meio. E ela sempre falou assim: Antônio, eu estou esperando e crendo que qualquer hora dessa os humildes serão exaltados. Falava isso o tempo todo. Eu falei: tenho certeza disso. Uma hora vai acontecer. E ela foi convidada para um outro banco aí, mexer com um especialista em investimentos. E outro dia eu fiquei sabendo que ela ganha próximo de 100 mil reais. Uma moça que estava sendo humilhada, colocada para escanteio, considerada como nada. O Senhor exaltou ela, honrou ela, por causa dessa esperança que ela tinha. Os humildes serão exaltados. Jesus inverteu essas coisas o tempo todo. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Jesus derruba do seu trono os poderosos, o pobre se torna rico, o grande se torna pequeno, o desprezado é aceito, e o reino não é a igreja, não é isso. O reino é uma nuance de Cristo Jesus. O reino não é geográfico, político, econômico. O reino não é um sistema de governo. O reino não é regido por leis humanas. O reino é o governo de Deus no coração do homem. O reino está dentro de vós. O reino não tem visível aparência. Ele está num lugar. E o lugar é dentro de cada um de nós. E cabe a cada um de nós externarmos essas características do reino. No reino as coisas são invertidas. Quem quer ser grande, seja servo de todos. O reino de ponta cabeça. O que serve é o mais importante. Quem quer receber elogios são condenados, são desprezados, segundo características do reino. Quem deverá ser condenado é
é escolhido ou é escoltado. Um exemplo disso, o bom samaritano. Lembra da história do bom samaritano? Tinha uma pessoa ferida na beira do caminho e todos aqueles judeus religiosos passavam e nem olhavam para aquele ferido ali. Mas o bom samaritano e aquele samaritano eram considerados ruim, pessoa imunda, suja. E o bom samaritano é quem socorre esse ferido e leva para sua casa e cuida das feridas. Os bons e religiosos não se envolvem, não tocam, medo de impureza. Outro exemplo, Evangelho de João 13, o lavar os pés. Jesus disse: eu lavei os pés de vocês. E ele repete para os seus, fala assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e realmente eu sou o Senhor e Mestre, e eu sendo o Senhor e Mestre, eu fiz isso com vocês, lavei os pés de vocês. E vocês sabem que quando eles chegavam da sua jornada diária, com os pés empoeirados, sujos, e ali tinha um servo para lavar os pés. O Senhor lavou os pés, o Senhor tomou aquela toalha e a bacia e lavou os pés dos seus discípulos. E será que também que não lavou os pés daquele servo que era para lavar os pés de todos? Então as coisas com o nosso Senhor são diferentes, são invertidas. Mateus, capítulo 23. Palavras do Senhor diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não deixais eles entrar, nem deixais entrar os que estão entrando. Vocês não deixai os que merecem entrar no reino. E vocês não vão entrar também. Mas os que merecem entrar no reino, vocês não estão querendo deixar. Bem-aventurados humildes de espírito. Humilde significa um pobre, um mendigo, limpo de coração. São os que choram. Jesus está falando, bem-aventurados são essas pessoas. No reino de Deus, os rejeitados são aceitos. No reino de Deus, os pobres, as prostitutas, os cobradores de impostos são aceitos. Porque são pessoas que se aproximaram do rei do reino. São aceitos por ele. É o reino que vence. Vence todo o preconceito religioso. Jesus atendia a todos. Mulher samaritana, outro exemplo, no poço. Aquela mulher era da terra dos excluídos, desprezada. Ninguém, nem o judeu não ia para aquele lugar com medo de ser contaminado. E Jesus cria uma situação e vai lá naquele poço aguardar aquela mulher. E ele percebeu que aquela mulher tinha uma intenção de buscá-lo. E essa mulher, como outros, não foram descartadas pelo Senhor. E a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas os irmãos conhecem a história. E Jesus salvou aquela mulher e foi com aquela mulher para a cidade dela, cidade dos desprezados, dos excluídos. Jesus quebra preconceitos. Jesus honra as mulheres. Jesus é sustentado pelas mulheres. Seu ministério tinha algumas mulheres que sustentavam ele financeiramente. Jesus conversa com uma mulher em público, e a mulher na época, andando com seu marido em público, ela não podia nem conversar com o seu próprio marido. E Jesus quebra essas coisas. Ele conversa com as mulheres. E ele é tocado por mulheres. E mulheres são curadas e libertas por ele. Jesus é ungido por uma mulher. E a gente sabe do unguento precioso. Jesus é visitado no túmulo por uma mulher. A mulher não podia nem sair na rua. Não podia nem falar com ninguém. E essa mulher teve a ousadia de visitá-lo e viu ele. E às vezes nós perguntamos por que ele apareceu para uma mulher. Porque ela foi a primeira a procurá-lo, buscá-lo. O reino é espiritual. O reino é invisível.
e está presente no coração de cada um de nós. O reino não consiste em palavras, leis e força, mas de poder. Boas novas do reino é compartilhar, é ser um provedor, repartir com o que não tem. Lembra que Jesus fala assim, se alguém tiver 2 túnicas, e 2 túnicas quer dizer 2 peças de roupa. A maioria dos judeus não tinha, só tinha uma e usava ela até gastar. Mas aí quem tem 2, está sobrando uma. E às vezes tem alguém que não tinha nenhuma. Por isso que ele está falando, se alguém tem 2 túnicas, não precisa muito para viver. Se você está usando uma, outra sua está guardada lá em casa. E essa semana lá no banco eu tinha 2 mulheres, e eu creio que era mãe e filha conversando na minha frente, e eu vi elas falando sobre isso, sobre vestimenta. E uma disse assim para a outra, puxa, às vezes eu compro roupa, boto no armário, e dias depois que eu vou lembrar que eu comprei para usar. Aí a outra falou assim, puxa, mas o certo é a gente fazer assim, quando comprar uma roupa, pega outra e põe fora, doa para alguém, manda embora. Senão você vai só acumulando roupas lá. Se alguém tiver 2 túnicas. Generosidade, e o irmão compartilhou na mensagem ontem à noite. Não tem ganâncias. Ser generoso é isso, você não ter ganâncias. Você não precisa de 2 túnicas, você não precisa muita coisa para viver. Nas últimas férias que a gente foi lá para Arraial da Ajuda, e a gente pegou um transfer lá, e um rapaz novo, conversador, se formou aqui em Maringá e estava morando em São Paulo. E ele falou, cara, eu estava ficando doido em São Paulo, eu e minha mulher, de loucura de São Paulo, do dia a dia, de trabalhar, de tal, a gente não tinha tempo para nada, coisa tal. Aí nós decidimos, vamos embora daqui? Aí decidiram escolher a Bahia, chegou lá e montou esse transfer. E ele disse uma frase assim, a gente não precisa, aqui a gente descobriu que não precisa de muito para viver. E ele se escandaliza quando é visitado pelos pais deles, que os pais dele levam um monte de coisas para ele, de comida, para criança e fruta. Ele fala, para que isso? Vai estragar tudo aqui. A gente não precisa disso. Ele falou, eu preciso para viver. Trabalho, no meu serviço aqui é corrido, mas a hora que eu desligo o meu aplicativo aqui, acabou. Vou em casa, pego a minha mulher, meu filho, e a gente vai viver, não precisa muito, não precisa se matar. Deus está me ajudando, eu estou ganhando dinheiro, eu estou prosperando, minha empresa está. Mas preciso tomar cuidado, senão vou estar que nem quando eu estava em São Paulo. Não precisa muito, não precisa 2 túnicas. Não foi o homem que foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Lucas 19, onde fala a história do Zaqueu. E eu ia pedir na escolha para o Diniz esse hino para cortar, porque eu fiquei considerando, falei, puxa, o hino fala assim como Zaqueu, quero subir, parece que eu quero subir. E Jesus inverte a situação de Zaqueu, fala, Zaqueu, você não tem que subir, você tem que descer. Né? Zaqueu era rico, porque era o principal auditor fiscal da região. Era um trabalho lucrativo em uma região lucrativa. E Zaqueu tinha muitos subordinados, muitos funcionários, muitas pessoas para fazer esse trabalho. O dinheiro de um coletor de impostos não poderia ser dado como esmola, pois era considerado um dinheiro sujo. Olha o trabalho desse homem. Comer e associar-se com cobradores de impostos contaminava os justos. Zaqueu morava numa luxuosa mansão. E aquela multidão estava ali caminhando atrás de Jesus, querendo tocar, querendo ver, querendo saber dele. E Zaqueu, por causa da sua estatura, sobe naquela árvore, o sicômoro, para ver, queria saber. Porque Zaqueu também tinha medo de estar no meio daquela multidão, de ser pisado por aquela multidão, porque ele era odiado por causa dessas coisas que ele fazia. E ele sobe na árvore. Agora você imagina, quando Jesus percebe Zaqueu lá na árvore, no meio daquela multidão, que odiava Zaqueu. E Jesus olha assim e fala, Zaqueu, desce. Que importa que eu vá sentar na sua mesa, na sua casa. E mais, nenhum judeu conversava com o cobrador de imposto, nenhum judeu tocava no cobrador de imposto. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Imagina aquela multidão.
Deve ter se escandalizado, ficado em pânico, apavorado. Imagina a multidão sabendo que Jesus se convidou para entrar na casa do Zaqueu. Imagina os comentários lá fora, ficar lá fora e Jesus lá dentro com o Zaqueu, na mesa com o Zaqueu. Por quê? Porque Jesus sempre inverte as coisas segundo os nossos conceitos. Jesus não descarta ninguém. Jesus não joga ninguém no lixo, nem mesmo esse Zaqueu. Jesus abraça os sujos. E Zaqueu era considerado sujo. A riqueza dele era considerada suja, um imundo. Jesus abraça essas pessoas. Ele não discrimina ninguém. Ele não aguarda retorno, ele não barganha com ninguém. Um milagre diante dos olhos da multidão, que eles conversaram lá dentro, ninguém sabe, mas aconteceu um milagre. Zaqueu sai lá fora e confessa: se eu defraudei alguém, eu prometo que vou devolver. Zaqueu foi salvo. Palavras do Senhor dizendo assim: hoje houve salvação nesta casa, pois este é filho de Abraão. Já pensou essa multidão ouvindo isso, irmãos? Jesus inverte as coisas. Porque o Filho do Homem veio buscar o perdido. E automaticamente Zaqueu se juntou ao povo de Deus. O que era impossível. A multidão é possível para Deus. Pela graça de Deus, um homem rico passou pelo buraco da agulha. Ao contrário daquele jovem rico que nós já compartilhamos aqui, não consegue passar pelo buraco da agulha. O Senhor sempre invertendo as coisas segundo nosso coração. Nós temos que ter cuidado com essas coisas, de considerar como Ele considerou. E é o risco que Ele está correndo, de falar que o reino está dentro de cada um de nós. O momento decisivo. Chegou o momento na história. Jesus se colocou na frente da sinagoga, na sua cidade natal. O líder lhe entregou o pergaminho. E Jesus abriu em Isaías 61. Eu queria convidar os irmãos para abrir Isaías 61. Jesus pega o pergaminho e começa lendo assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E ele fechou o livro. O povo não podia acreditar no que estava ouvindo. O filho do carpinteiro, aquele menino de José, que foi criado no meio deles, e se desenvolveu no meio deles, e assumiu a carpintaria do José. Acabou de ler isso nas Escrituras. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E eles ouviram as palavras da boca do Senhor: libertar, liberar, perdoar e restaurar. São palavras de esperança messiânica. Eles queriam ouvir essas palavras, mas num futuro próximo, não daquele menino, José. É disso que trata o Messias. O menino de José, o carpinteiro, estava declarando que ele era o ungido para aquele povo. Que ele era Deus em carne. O Messias, há muito tempo aguardado. Este anúncio enfureceu a multidão. Eles ficaram tão atônitos, tão perturbados, que tentaram matá-lo. Perseguiram até fora da cidade, foram atrás dele, e empurraram ele num penhasco. Só porque ele leu isso sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Só porque ele havia declarado essas coisas. Vocês são testemunhas vivas disso, ele queria dizer.
Vocês estão vendo o cumprimento das Escrituras diante dos seus olhos? Eu sou muito mais que o filho do carpinteiro. Eu sou o Messias, o ungido de Deus. E esse anúncio de ponta cabeça enfureceu a multidão, e a multidão perseguiram ele até fora da cidade e jogaram ele num penhasco lá. Senhor Jesus. O Messias está aqui para a salvação, e a salvação está surgindo no meio de vós. O reino de vós está aqui entre vocês, e vocês não receberam o rei do reino. A presença de Deus entrou no meio de vocês agora, quando ele leu esse Isaías 61. Ele restaurou todos. Ele quis dizer que a restauração não era apenas para os judeus. Jesus teve a ousadia de oferecer para os gentios a salvação, e graças a Deus por isso nós fomos incluídos. Ele anunciou o dia da misericórdia e perdão universal. Os judeus não aceitou que Jesus amava os gentios, e ele nos amou. Então ele era um falso profeta, então expulsaram ele para fora da cidade e jogaram ele no penhasco. Outro dia, conversando com meu irmão mais novo, hoje ele é advogado, tem uns 5 anos, e antes, ele desde menino, ele era um fotógrafo, desde criança, acho que de uns 12, 13 anos, ele trabalhou para um cara lá que mexia com fotografia e filmagem de casamento. E aí, num dos seus últimos trabalhos que ele fez, lá no passado era só fotografias, né? E depois já incluíram filmagens e tudo mais. E ele fala que ele foi fazer um evento desse, de um casamento, de uma família tradicional. Tanto os pais do noivo como os pais da noiva vieram do catolicismo, desde gerações. E a festa tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo correndo bem. E os noivos, no conhecimento, quando eles se conheceram, tomaram a decisão de se tornar evangélico, protestante. E convidaram um pastor para fazer a cerimônia religiosa. Não houve oposição de nenhum dos lados, né? Cerimônia religiosa, um pastor, um padre pode fazer. E tudo correndo muito bem. Aí o pastor, no meio da sua homilia, do seu sermão para frente, começou a dar umas beliscadas no catolicismo. E não saiu dessa linha, continuou. Um dos pais daquele noivo levantou do meio da multidão, pegou um corredor assim, fez assim para a multidão: vamos embora daqui, vamos embora todo mundo daqui. Segundo o que ele está falando aí, nós todos estamos no inferno, nós não temos chance. E em pé falando para a multidão. Como nós estamos tudo condenados mesmo, vamos embora daqui, nós não temos chance. Segundo o homem está falando aí. E continuou andando, e no meio do caminho ele parou. Segundo ele está falando, só ele e a família dele vai para o céu. Nós estamos todos condenados, então o que nós estamos fazendo aqui? E saiu. Foi embora lá para fora. É claro que ninguém dos convidados se levantou, esboçou alguma reação. Mas aí meu irmão ficou olhando e falou: puxa, perdeu a oportunidade de não falar essas coisas no meio de pessoas. Olhar diferente de Jesus. Jesus olhou que ele estava perdido, que ele estava condenado, que ele estava sujo, que ele estava... Ele não levou em consideração a linhagem de cada um. Ele olhou para nós, os gentios, sem nenhuma esperança, sem nenhuma chance. A mulher Ciro Fenício. Jesus estava indo ali para Sidom, para Tiro, e parou numa casa, e é terra dos gentios. E ele entra numa casa, tentando ocultar-se, para ninguém ficar sabendo. Mas a cidade ficou sabendo. E uma mulher que tinha uma filha que tinha um espírito imundo, sabendo disso, correu lá. Jesus fala assim para ela, citando a lei, né? Não é bom que se dê migalhas aos cachorrinhos. Está dizendo que a primazia, no primeiro momento, é dos judeus. Aí aquela mulher fala assim: tudo bem, mas até as migalhas que
que caem, jogado pelas crianças, debaixo da mesa, os cachorrinhos pegam. Caiu a ficha de Jesus. Jesus foi por causa desta palavra, por causa dessa sua declaração. Vá embora que a sua filha está curada. Então não faz acepção de pessoas como nós fazemos. Quando os judeus perceberam que Jesus incluía os gentios, que são os estrangeiros, houve uma reação em cadeia. Quando ele diz, perdoe como é perdoado. Quando ele diz, sejam misericordiosos, como eu tenho sido com cada um de vocês. Ame como eu tenho amado cada um de vocês. Dá livramento como eu dei a cada um de vocês. E aí, o reino de ponta cabeça, o mundo de ponta cabeça, segundo Jesus Cristo. O homem rico queima no inferno. O velho Lázaro, em quem cuspiam, zombavam e faziam desfeita dele, se senta à mão direita de Abraão, ocupa um lugar de honra, um lugar de prestígio no reino, segundo Deus. O jogo virou, estão invertidos no reino. Lázaro foi até o rico atrás de migalhas. O rico festeiro, agora, fritando no inferno, pede a Lázaro uma gota de água. As coisas inverteram. Lucas capítulo 1. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Lucas 16. Vocês são os que se santificai a si mesmo, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Palavras do Senhor aqui em Lucas. Marcos 11. Mas vocês fizeram da minha casa um covil de salteadores, de ladrões, naquela situação que Jesus chega no templo. Jesus com o chicote atingiu a exploração que oprimia os pobres em nome de Deus. E não é isso que a gente vê hoje, no modo geral, nesse Brasil, principalmente. Desse povo evangélico aí, desses líderes. Jesus, de acordo com Jesus, misericórdia, amor e compaixão são os novos padrões do reino. Acumulei um tesouro nos céus, onde a traça e ferrugem não consomem. Aqueles que acumulam aqui embaixo são pobres lá em cima. Olha o exemplo do rico e do Lázaro. Acumular seus próprios tesouros o faz pobre aos olhos de Deus. Para os ricos ele diz, ai de vocês, os desprezados, pecadores, prostitutas, pobres, podem entrar no reino mais facilmente que a elite, os justos, os fortes e etc. Lucas 18, uma palavra dele diz assim, 18:24, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Palavras do Senhor. Quais são as características do reino? Bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os que têm fome. E bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurado quando vos odiarem. Quando injuriarem e difamarem, vocês são bem-aventurados. E aí, o ai de vocês, que são ricos, que riem agora. O rico ria de Lázaro o tempo todo. Ai de vocês que foram elogiados hoje em vida. Ai de vocês que receberam honraria neste mundo. Ai de vocês, e bem-aventurados, e bem-aventurados. Lucas 21, irmãos, abram lá, por favor. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas moedas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza,
deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Todos deram do que sobravam, mas ela da sua pobreza deu o que possuía para viver. Palavras do Senhor: bem-aventurados os pobres, ai dos ricos. Palavras do Senhor: os que têm hoje o que tem valor hoje para os homens é detestável para Deus. Isso tudo estou falando dentro do contexto de Lucas, tá, irmãos? Aquele que ajunta para si tesouros não é rico para com Deus, Lucas 12. Busquem, pois, o reino de Deus, Lucas 12. O jovem rico recusa-se compartilhar sua riqueza, mas o rei do reino, com sua salvação, visita a casa de um trapaceiro. O Zaqueu era considerado um trapaceiro. E aí, quebrando paradigmas e terminando já, irmãos. Jesus destaca um samaritano, não um judeu, como exemplo de amor ágape. Lembra do samaritano que socorreu aquela pessoa à beira do caminho, ferida, machucada, precisando de ajuda, socorro? Jesus destaca ele. Isso era terrível para o judeu, pois o samaritano era, por definição social, maus. Outro samaritano, a quem Jesus chamou de estrangeiro, foi o único que, de 10 leprosos, a retornar e agradecer por sua cura, está em Lucas 16. Jesus curou 10 leprosos. 9 deram linha, foram embora, mas um voltou, e esse um era um samaritano. O último lugar onde um rabino queria ser encontrado era em uma aldeia samaritana. E Jesus andou e visitou e curou samaritanos. Jesus não se desviava dos samaritanos por causa dos seus rótulos. Ele ousadamente anda em seu território. Ele interage com eles. Ele os ama, esses maus, esses sujos, esses desprezados. Jesus escandalizou os judeus quando sentou à mesa para comer pão e não lavar as mãos. Ficaram escandalizados com isso. Mas ele fez isso. E hoje, irmãos? E hoje? Como nós vimos essas coisas? Como nós agimos de acordo com essas coisas? Como o povo de Deus se relaciona entre si hoje? Como nós nos relacionamos com o povo de Deus? Nós rotulamos os irmãos, como todo mundo aí é rotulado, rico, pobre, posição social, isso, posição aqui e tal. Será que levamos nossos rótulos sociais para dentro da igreja? Será que nós trazemos essa visão, nós temos aí fora para dentro da igreja? Para dentro do futuro reino de Deus? Será que nós nos relacionamos somente com irmãos e irmãs do nosso nível social? Com o mesmo nível de conhecimento bíblico que nós temos? Será que dentro da igreja professores com professores, entendidos com entendidos, jovens com jovens, velhos com velhos, carismáticos com carismáticos, democratas com democratas, palestino com palestino? Isso aí fora, dentro da igreja, não é assim, não deve ser assim. Será que nós nos relacionamos somente com os que são comprometidos? E os que não são tão comprometidos nós deixamos para lá? Será que relacionamos somente presbitério com presbitério, pastor com pastor? Será que essa é a nossa visão hoje? Será que essas são nossas escolhas? Se for, vamos nos arrepender por causa disso, porque essas não são as escolhas do rei do reino. Amém?